Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Who was the greatest prophet of them all? Quem foi o maior profeta da história? Se fôssemos fazer às pessoas essa pergunta, a grande maioria responderia Isaías. O motivo para ser essa a resposta é simples. Algumas das profecias mais conhecidas da Bíblia são encontradas dentro do livro de Isaías. E algumas das promessas mais gloriosas de Deus são, de fato, encontradas nas profecias de Isaías. Mas veja só algo que poderá surpreendê-lo. Embora o nome de Isaías signifique Deus da salvação, ou Deus que salva, nós vemos o quanto ele se preocupa com a sua salvação. Entretanto, à medida que avançarmos nesta profecia, descobriremos que muitas das palavras de Isaías ao leitor são de juízo. Na verdade, neste momento, estamos passando por essa profecia em nosso centro de estudos em Israel. E a ideia aqui que a maioria das pessoas teve quando começamos e passamos pelos primeiros meses é que Isaías fala sobre tristeza e condenação. Muito do que ele disse tem a ver com o fato de que ele não está satisfeito com o povo de Israel, pelo qual derramará seu juízo. Ele também não está satisfeito com as nações que rodeiam Israel, com os inimigos de Israel. Por isso, o juízo é um tema predominante dentro deste livro, embora salvação e juízo não estejam conectados. Como já falei inúmeras vezes, somente através do juízo que a salvação pode ser manifestada. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, vemos que quando Deus derrama seu juízo, quando ele estende sua ira sobre este mundo, os céus vão se alegrar. Os céus vão dar graças a Deus porque é precisamente o juízo de Deus que dá origem ao reino de Deus. Quanto a Isaías, vamos aprender muito com ele nos capítulos posteriores sobre o reino de Deus. O que não deveria ser uma surpresa para nós, porque a salvação e o reino são, na verdade, a mesma questão. Dito isso, pegue sua Bíblia e vamos começar no capítulo 1, versículo 1, desta profecia de Isaías. Nós lemos aqui no versículo 1, visão. Não diz aqui profecia, nem fardo, ou palavra do Senhor para Isaías. Digo essas coisas porque é assim que muitos outros profetas começam suas profecias. Eles falam de um fardo, de uma palavra de juízo de Deus. Eles falam sobre a palavra do Senhor que era para eles. Mas aqui vemos o conceito de uma visão. O que vamos aprender é que, repetidamente, como vemos no livro do Apocalipse a respeito de João, a mesma coisa pode ser dita a Isaías. Por muito tempo, vou esclarecer daqui a pouco, ele teve por muito tempo, Isaías teve visões de Deus. Por isso, lemos no versículo 1, visão de Isaías, filho de Amós, a qual, depois temos a mesma palavra usada para visão. Vamos traduzir, a qual ele viu. Mas não é a palavra normal usada para ver algo, olhar para algo. É simplesmente a palavra visão na forma verbal. Nós não temos essa mesma construção em português, mas em hebraico é possível. Traduzindo,
a qual ele viu. Ele teve essa visão. Ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Judá, que fica ao sul do reino, e Jerusalém, claro, a capital de Israel. O lugar onde Deus fez habitar o seu nome. Onde Deus, de maneira especial, se manifestou. Em outras palavras, teologicamente, nós sabemos que Deus está em todo lugar. Falamos da onipresença de Deus. Mas de maneira especial, Deus estava presente em Jerusalém com o tabernáculo e, por fim, com o templo de Deus. Voltemos ao versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de... E veremos agora os nomes de alguns reis sendo mencionados. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, de maneira especial, a ênfase não é dada em toda Israel, mas em Judá, o reino ao sul, e não aos reis do norte. Embora encontremos alguns deles, mas principalmente aos reis do sul, aos reis de Judá. Vemos que a sua profecia, as visões que ele recebeu, foram feitas durante um período de tempo muito longo. Ele falou e compartilhou essas profecias que recebeu na época de Uzias. Em hebraico, dizemos Uziarro. Depois, Jotão, e também Acás e Ezequias. Agora, quando olhamos para Uzias, ele reinou por um período de 52 anos. Nós vemos que Jotão reinou por 16 anos, como também Acás durante 16 anos. Finalmente, Ezequias reinou entre 19 e 29 anos, dependendo se ele governou sozinho ou com outro. Então, ao estudar sobre isso, descobrimos que a maioria dos estudiosos diz que ele profetizou, dependendo de quando ele começou na época de Ezequias, aproximadamente 60 a 65 anos. Os estudiosos rabínicos dizem que é ainda mais do que isso. Então, antes de mais nada, precisamos entender que Isaías não recebeu uma visão numa noite e depois a escreveu, ensinou, profetizou diante do povo durante um curto período de tempo. O que se vê é bem o contrário disso. Isaías recebeu profecias, visões, por mais de meio século. E sua função como profeta se estendeu por muito tempo, bem mais de 50 anos. Portanto, ele teve grande influência e foi reconhecido como profeta. E essa longevidade também lhe deu certo poder e respeito entre as pessoas. Vamos prosseguir, indo para o versículo 2. Observe suas palavras que dizem: ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra. Ou território, a palavra é erras, eretz, se refere à terra, especificamente à terra de Israel, mas também pode ser considerada como o planeta Terra. Quando lemos céus e terra, em que devemos pensar? Obviamente em Gênesis 1. Portanto, notamos que aqui em Isaías há uma alusão à criação. Porém, mais uma vez, não estamos falando sobre a primeira criação, mas a segunda criação, ou seja, ao estabelecimento do reino de Deus. Em última análise, é para onde Isaías está indo. Quando olhamos para os capítulos finais, vemos que há uma ênfase e muita revelação a respeito do reino final de Deus. Repetindo: ouçam, ó céus, e dê ouvidos. Preste atenção que são duas palavras diferentes para ouvir e escutar. Dê ouvidos, ó terra, pois o Senhor tem falado.
essa frase está no tempo passado, pois ele falou. A implicação é que ele vai falar. Mas vemos esse tempo verbal sendo usado aqui para falar sobre Deus, falando de forma completa. Ou seja, ele vai dar uma mensagem completa e abrangente a Israel. Então Isaías diz: o Senhor tem falado. E continua: filhos ou crianças. Em hebraico é banim. Filhos eu criei e exaltei. Então Deus formou Israel. Este é o assunto de sua profecia. Ele trouxe o povo judeu à existência e os exaltou. Eles são seu povo escolhido. Observe o que Isaías diz aqui nesta passagem. Ele diz: filhos eu criei e exaltei, mas... A próxima palavra é normalmente traduzida como mas muitas vezes nas Escrituras esta palavra de uma letra, vei, deve ser entendida como mas em nossa língua. Ela mostra um contraste. Deus ressuscitou e exaltou Israel, mas eles se rebelaram contra mim. Esta palavra implica em transgressão. Mas esta palavra também pode ser vista como um crime. Ou seja, viola tanto a lei civil quanto a espiritual. Não é uma palavra que simplesmente fala de pecaminosidade do ponto de vista religioso, mas também de violações do ponto de vista geral, o que significa que eles violaram tudo, as leis de Deus e as leis do homem. Versículo 3. Isaías escreve: o boi conhecia seu dono. Mais uma vez, não é a palavra iodea. O boi conhece, no presente, mas o boi conhecia seu dono. A questão aqui é que ele o conhece bem. Ele o conhece completamente. E o jumento, a manjedoura do seu senhor. Agora, é uma palavra diferente, mas significa que o boi e o jumento sabem a quem eles pertencem. Eles reconhecem a autoridade de dono sobre eles. Porém, Israel, está escrito, Israel não conhece o meu povo, não. E a palavra é hitponen, o que significa não presta atenção, de maneira dedicada, de maneira muito detalhada. Então Israel não conhece a Deus, nem tampouco está prestando atenção, não está estudando, não está dando muita atenção ao Senhor Deus. Em outras palavras, Isaías começa dizendo que Deus não é importante para o povo, para o seu povo, nesse momento. Por causa disso, olhe agora no versículo 4, e a primeira palavra é roe, que fala sobre quanto algo será ruim. Ele fala que Deus não está satisfeito com o povo e, portanto, haverá um resultado, uma consequência da disposição negativa de Deus contra Israel. E Isaías diz: ai, nação pecadora. A palavra aqui é goi. Ei goi rote, a nação que peca, e um povo, kovet avon, um povo carregado de iniquidade, ou que suas iniquidades são muito pesadas, ou seja, eles violam a palavra de Deus de forma muito séria. Eles são descendentes de malfeitores. Eles são filhos corrompidos que abandonaram o Senhor. Então, não é que Deus tenha abandonado Israel, mas eles o abandonaram por terem escolhido o pecado, a iniquidade e a transgressão. Nós vemos todas essas três palavras usadas no início. A palavra peixa, avon, vehet.
Essas 3 palavras significam a condição de Israel diante de Deus. Portanto, por causa desse comportamento, de seus próprios interesses, da sua relutância em ouvir e prestar atenção a Deus, o que eles fizeram? Azvu et Hashem. Eles abandonaram o Senhor. Depois, descobrimos que o que fizeram é também sinônimo de blasfêmia. Eles falaram incorretamente. Eles falaram de maneira imprópria com o Senhor. Aqui ele é chamado de Kadosh. Israel, eles provocaram contra o Santo de Israel e voltaram para trás. Então se afastaram de Deus. Eles o deixaram. Mas aqui diz que eles voltaram para trás. Esse detalhe nos ajuda a compreender que ou estamos avançando, como Paulo diz, estamos avançando neste chamado, caminhando em obediência, Kadima Ford, ou estamos retrocedendo. Aqui, Judá, o povo judeu, há 2.800 anos, eles estão avançando na direção errada. Eles se afastaram e se voltaram para trás do Senhor. Olhe agora para o versículo 5. Almei, que significa, por que razão vocês foram feridos? Aqui está na segunda pessoa. Ele está lhes fazendo uma pergunta. Por que razão vocês foram golpeados? E continua dizendo, e vocês ainda mais se desviaram. Então vemos algo. Eles foram atingidos. Ele diz, vocês foram atingidos. Novamente por quê? E a implicação é que, mais uma vez, eles se desviaram. Pois a cabeça de Israel, ela está doente e seu coração enfermo. Ele utiliza 2 palavras, a cabeça e o coração. Devo insistir que vemos outro paralelismo. Quando essa profecia foi registrada, vemos que em toda a profecia se empregou um paralelismo poético. Recapitulando, quero pegar alguns exemplos deste capítulo. Nós vemos paralelismo entre os céus e a terra. Nós vemos o paralelismo entre o boi e o jumento. Nós vemos o paralelismo entre o fato de que Israel não conhecia e que eles não prestavam atenção. Então, finalmente, nós vemos o paralelismo entre o fato de que eles são corruptos e malvados, e também como eles deixaram o Senhor e como eles blasfemaram contra o Santo de Israel. Agora, no versículo 5, vemos paralelismo entre a cabeça e o coração. A cabeça e o coração são sinônimos com relação a pensar. Refletindo-se sobre como pensamos. Aqui então está dizendo que Israel, de 2 maneiras, com sua mente e com seu coração, que você está tomando decisões erradas. Na verdade, eles têm uma maneira doentia de ver as coisas. Seu processo de pensamento não é agradável a Deus. Versículo 6. Desde a planta dos pés até a cabeça. Depois lemos, Embo Miton. Alguns vão entender essa frase de forma literal e dizer que não há nele nada que seja são. Em hebraico, maton, algo que é inteiro, completo. Mas essa expressão é usada no hebraico moderno, quando dizemos embo miton, que fala sobre dores. Não há nada nele que seja são. Então, é uma expressão para dor ou sofrimento. Vamos agora repetir o que diz o versículo 6. Desde a planta dos seus pés até o topo da sua cabeça existe dor. Você não se sente bem, ele diz. Só há feridas e hematomas, e golpes, e há problemas. A palavra usada para problema
tem a ver com coisas que não estão de maneira correta. Eles foram afligidos, foram colocados numa situação que não é correta. E continua ao final do versículo 6. Lolo Zaru. A maioria considera que aqui se fala sobre a condição espiritual de Israel, comparando-a com uma doença ou enfermidade em que a pessoa está machucada e ferida, que foi golpeada, e suas feridas estão infectadas. Portanto, você precisa se livrar desta infecção. E uma das maneiras que eles fizeram foi pressioná-la para fora. Muitas vezes, se você tem um corte infectado, se tem um líquido amarelado, você tem que apertar. É isso que está dizendo aqui, que essa ferida não foi espremida. Além disso, ela nem foi enfaixada, nem ungida com unguento. Isto é, eles não colocaram aquele unguento suave no machucado para fazê-la se sentir melhor. O que o profeta está dizendo é que Israel está ferida. Suas feridas foram infectadas. E nada está sendo feito para trazer saúde ou cura aos filhos de Israel. É isso que está sendo enfatizado nesta passagem. Por causa disso, a terra de Israel sofre. E isso traz à tona um paralelismo também. Há uma relação entre a condição espiritual do povo e a condição física da terra. Portanto, lemos aqui: sua terra está devastada, suas cidades foram consumidas pelo fogo, e o seu chão. Esta é outra palavra para terra. A primeira foi Eretz, e fala sobre a terra de modo geral. E agora, Adamá está falando sobre o solo em si. Isaías diz: a sua terra diante de vocês estão estrangeiros e eles a devoram. Isso significa, e é algo que certamente será provado, que Israel está sendo atacada. Que exércitos estrangeiros estão chegando e devastando a terra de Israel. Quando digo Israel, neste momento estamos falando, em sua maior parte, apenas sobre o Reino do Sul, de Judá. Quando entrarmos nos capítulos posteriores, veremos que a parte norte é de fato mencionada, mas na maioria das vezes está sendo governada por nações estrangeiras, não pelo próprio povo dentro da terra. A terra está devastada porque foi tomada por estrangeiros. A palavra aqui fala sobre uma revolução, como aconteceu uma revolução dentro da terra por parte de estrangeiros. Versículo 8. A filha de Sião é comparada a quê? A uma suca, que é deixada entre os vinhedos. Muitas vezes as pessoas construíam um abrigo temporário, uma suca, como um barraco, por exemplo, durante a época da colheita. Depois que a colheita acabava, eles iam embora. Eles abandonavam aquela cabana ali porque não servia para nada. Quanto a Israel, Deus está olhando para Israel e dizendo: você não serve para nada. Você é como... Continue a ler. Temos agora outra palavra para coisa abandonada numa horta. Você é como uma cidade que foi sitiada. Ou seja, abandonada. Como alguém que não presta atenção numa coisa que cai no abandono. Depois diz: você é como uma cidade que foi sitiada. Versículo 9. Lulei fala sobre uma situação no sentido de que, se tal condição não se cumpre, então o que vai acontecer é isto. O que está acontecendo aqui? Bem, no versículo 8 diz: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós. Então o próprio Deus agiu poupando um remanescente, um sobrevivente para os filhos de Israel.
Se ele não tivesse feito isso, então Judá já estaria como Sadã, ou seja, Sodoma, e teríamos sido comparados a uma Mora, ou seja, Gomorra. Sodoma e Gomorra. Esses são termos muito, muito pontuais para falar sobre como Deus, o quanto Deus está descontente, não está satisfeito com seu povo. Ele os associa a Sodoma e Gomorra. Versículo 10. É importante que nós reconheçamos o paralelismo para que possamos aprender uma coisa. Observe o versículo 10. Ouçam a palavra do Senhor, governantes de Sodoma, ou Sadã. O que é importante aqui? Deus agora está se dirigindo a Judá, ao povo judeu, e ele os está chamando de Sodoma. Ele diz, ouçam a palavra do Senhor. Prosseguindo diz, dê ouvidos, a mesma palavra, Shebu, Razinu, Razino. Razino significa ouvir, mas você tem que prestar bastante atenção. Você tem que prestar atenção de forma bem distinta. Ele diz, dê ouvidos à lei do Senhor, povo de Amorá, de Gamorra. Qual é o paralelismo e a mensagem que aprendemos com esta passagem? O que está sendo comparado aqui é a palavra do Senhor com a lei de Deus. Isso é muito significativo. Se olharmos para o livro de Isaías e dissermos, Isaías fala de maneira magnífica sobre o Messias e sua salvação, nós também temos que dar significado ao fato de que, quando diz, ouçam a palavra do Senhor, ele compara a palavra de Deus, a sua revelação, à lei de Deus. Versículo 11. No versículo 11, ele vai dizer que a adoração do povo, a forma como eles respondem a Deus, espiritualmente, religiosamente, é inadequada. Mais uma vez, ele está muito descontente com isso. Ele diz, para que me servem estes sacrifícios abundantes, diz o Senhor, estou farto. Ou seja, já tive muito de seus holocaustos de carneiros e gordura de novilhos, ou seja, as partes do gado que eram oferecidas, e o sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes, ele diz, não me agrado. Isso significa que nenhuma dessas coisas que Deus jamais desejou, que essas coisas estão erradas, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, quando você as oferece com uma mentalidade de simplesmente cumprir um ritual, cumprir com a obrigação, mas o seu comportamento não reflete uma mudança no coração, o que esses sacrifícios representam e devem ensinar. Quando você oferece sacrifícios com essa mentalidade, vivendo dessa maneira, Deus diz, isso não é o que desejo. Então, ele não está dizendo que essas oferendas são contra a vontade de Deus, que ele mudou, mas que ele está descontente com a forma como elas estão sendo oferecidas. Ele diz, olhe agora para o versículo 12. Pois quando vocês vierem diante de mim, podemos traduzi-lo talvez um pouco mais de forma literal. Ki tavo leira ot paná. Quando vocês vierem ver meu rosto, aparecer diante de mim, ele diz, quem exigiu isso de sua mão que pisoteia meus pátios? Então, por que ele usa a frase Ramos Pizzari Hitzará? Ele diz isso porque está falando sobre a vinda deles. Eles estão fazendo isso de forma imprópria. Em vez de adorar nesses lugares sagrados, eles estão pisoteando os tribunais sagrados de Deus. Ele diz, não continuem a trazer oferendas inúteis. É a palavra shav,
que significa algo vão, algo que é fútil. Ele está falando que quando você trouxer oferendas vãs, sem ter um propósito adequado, por isso eu não quero isso. Não continuem a oferecer tais sacrifícios. E o incenso, ele diz, é uma abominação para mim. Então, os sacrifícios, as oferendas, o incenso, Deus não está satisfeito com eles por causa de como, da mentalidade, do comportamento das pessoas quando elas os oferecem. E ele diz, Hodish, ou seja, a lua nova do Shabá, e as santas convocações, ele diz, não posso suportar. A questão aqui é que eu não sou capaz de tolerar a maldade Atzerá, que significa suas assembleias. Mas geralmente está se referindo a uma em particular, que é Shavuot. O que ele está dizendo aqui é que ele não quer mais experimentar quando Israel estiver nessa condição espiritual. Ele não quer mais essas observâncias. E termina com Atzará, que está exclusivamente relacionada a Shavuot, ou Pentecostes. Ele está dizendo, este foi um dia que deveria ser o mais elevado de adoração e experiência de Deus. Mas Deus não quer nada disso com as pessoas em sua condição atual. As suas luas novas. Versículo 14. E suas festas fixas, ele diz, a minha alma. Quando falamos da alma de uma pessoa, até mesmo da alma de Deus nesta linguagem poética, está se falando de algo que implica em extrema paixão e força. Eu realmente odeio minha alma, odeio essas luas novas e as festas fixas porque elas se tornaram um fardo. E finaliza, eu estou cansado de levantá-las, ou seja, de responder a elas. Perceba que Deus está muito frustrado com as pessoas. Agora, então perceba que todas essas palavras sobre Deus é para nos ajudar a entender seu descontentamento com o povo, por não ter visto nenhuma reflexão da sua palavra, das suas instruções, de seus mandamentos. Portanto, Deus está se distanciando deles para ser um Deus abençoado. E logo veremos o juízo chegando. Antes disso, na próxima semana, veremos como Deus lhes dá uma oportunidade de se arrependerem, mas infelizmente os filhos de Judá não estão interessados em se arrependerem. Versículo 15. Quando vocês estenderem as mãos, aqui se refere literalmente às algemas. Aqui é o Yad, a mão. Isso aqui é uma algema. Então ele diz, quando vocês estenderem, quando vocês abrirem as mãos e as levantarem até o Senhor, quando as estenderem diante de mim, ele diz, os meus olhos vão te ignorar. Ele também diz com relação a quando vocês fizerem orações abundantes. Ele diz, eu não vou ouvi-las. Por quê? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Vocês estão derramando sangue inocente. Então Deus está dizendo, quando vocês agirem assim, quando essas forem as suas ações, não vou envolver vocês, não vou olhar para vocês, não vou ouvir, não vou responder. O que ele chama o povo a fazer? Ele diz, lavem-se, purifiquem-se, removam suas más obras diante dos meus olhos e parem de fazer o mal. É simples assim, é um chamado ao arrependimento. Somente quando eles estiverem dispostos a fazer isso, versículos 16 e 17, que Deus lhes ofereceu o seu perdão. Veja o versículo 17, que será nosso último versículo nesse estudo de hoje. Isaías diz, aprendam o bem. Alguns dizem, aprendam a fazer o bem. Essa é a implicação.
aprenda a fazer as coisas que são boas. Do que ele está falando? Busquem a justiça. A palavra busquem é uma exigência, não apenas com palavras, mas ajam de maneira que estabeleçam justiça. E o que isso significa? Nós temos a palavra ashru hamotz, que significa corrijam, endireitem os impiedosos. A palavra hamotz fala de alguém que está muito afastado. Ele é impiedoso em sua oposição às coisas de Deus. Diz aqui que, com relação a esses, corrijam, endireitem. E o que lucrarão com isso? Quero dizer, este é um trabalho difícil. Bem, comecem. Julguem corretamente o órfão e defendam a causa da viúva. Somente quando estivermos dispostos a fazer essas coisas que veremos Deus agindo de tal forma que sua unção seja colocada sobre seu povo para que os impiedosos sejam mudados. E quando não lutamos pela viúva e não buscamos justiça pelo órfão, quando não olhamos para o menor dos nossos irmãos, o que vai acontecer? Isso vai capacitar e encorajar esses impiedosos a assim agirem e se comportarem, tomando a liderança sobre nós. Então ele está dizendo, a menos que você faça essas coisas, então Deus não vai oferecer seu perdão ao seu povo. Quero encerrar com uma verdade teológica muito importante. E esta é que o plano de salvação que compartilhamos deve sempre ser acompanhado de uma ordem de Deus para mudar. Nós não somos salvos pela nossa capacidade de mudar, mas não seremos salvos se não acreditarmos que Deus nos chama a mudar. Se não acreditamos nisso, se não desejamos mudanças, então a salvação não chega realmente à pessoa. Nós temos que concordar que o pecado é errado e temos que ter o desejo de dele nos afastar. Nós nunca teremos poder para fazer isso até que sejamos salvos. Mas devemos entender que a proclamação da salvação, a mensagem das boas novas do perdão de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão sempre deve estar acompanhado de um chamado de arrependimento, desse desejo de se afastar do mal e abraçar o que faz a vontade de Deus. Bem, assim eu encerro. Até a próxima semana, quando continuaremos no capítulo 1 da profecia de Isaías. Até lá, então. Que Deus o abençoe ricamente. Shalom. May God richly bless you. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.